Olá, irmãos queridos, paz do Senhor, boa noite. Está sendo, não está? Uma boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, um privilégio. Estou já sendo muito abençoado desde ontem. Estou hospedado com o pastor Rafael e tem sido muito gostosa a nossa comunhão. Estivemos hoje de manhã com alguns irmãos também. E eu me sinto assim muito privilegiado porque falar de Jesus é tudo de bom, né? Não tem nada mais prazeroso do que pensar nele, falar dele, imitá-lo, vivê-lo, experimentá-lo, não é? Então esse tema de fato é um presente de Deus para mim, poder ministrar, servir aos irmãos com alguns pensamentos a respeito desse tema. Vamos começar? Eu estou com muita vontade de começar. Eu trago um abraço da minha esposa, dos meus filhos. Eu sou muito bem casado, com uma morena linda. Tenho um filho de 10 anos, tenho uma filha de 7, lindos também. São preciosos, estão lá orando por mim. Eu trago um abraço deles, viu? Quem sabe em outra oportunidade vocês vão conhecer, ter o prazer de conhecê-los. Prazer, vocês me permitam, né, falar a verdade aqui, porque a gente tem que falar a verdade. Mas para mim tem sido um prazer conhecê-los a cada dia, acho que para vocês também vai ser. Mas eu gostaria de logo abrir a palavra e deixar o Espírito Santo revelar Jesus para nós um pouco mais nessa noite. Amém? Parece que falar de Jesus é falar do óbvio. Eu também acho. Mas um dos problemas da igreja hoje é que ela esqueceu do óbvio. Então eu quero falar do óbvio nessa noite. Eu quero falar do simples, quero falar do que você já sabe, mas que talvez tenha perdido o sabor. E eu quero, talvez, lembrar coisas nessa noite. Mas eu creio que enquanto a gente estiver aqui lembrando na palavra, o Espírito Santo vai fazer arder no nosso coração um amor renovado pelo nosso Senhor. Eu quero profetizar isso nessa noite aqui. Amém? Vamos começar? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 11. Nós vamos falar hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. Seria muito interessante se você pudesse acompanhar, que vamos numa sequência mais... Com certeza, o pouco que você puder vai ser útil, eu espero assim. Peço a Deus que seja útil. Amém? Romanos 11. Nós vamos ler finalzinho dele, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler juntos o verso 36? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Falar da centralidade de Cristo é falar deste fato, de que de Jesus, por meio de Jesus e para Jesus são todas as coisas. A expressão centralidade de Cristo não tem na Bíblia, mas o fato de que ele é o centro de todas as coisas tem na Bíblia, aliás, na Bíblia toda. E eu quero com os irmãos caminhar aqui para a gente compreender que Jesus é a origem, o sustento e o destino de todas as coisas. Ele mesmo disse a respeito de si que ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
e entre o princípio e o fim, ele também é aquele que sustenta todas as coisas. Então vamos focar Jesus como aquele de onde todas as coisas devem vir, como aquele para quem todas as coisas devem ir, e aquele que é o único capaz de sustentar, de manter, de suprir todas as coisas dentro da vontade de Deus para nós. Amém? Isso é Jesus o centro, o começo, o meio e o fim. Vamos a alguns textos mais maravilhosos, preciosos. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ficar bastante em 3 cartas: Efésios, Colossenses e Hebreus. São cartas bastante cristocêntricas, apresentam Jesus assim o tempo inteiro. Olha esse texto, que maravilhoso é. Vamos ler do verso 13 em diante. Colossenses 1, 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. Esse texto já é uma pregação, não é? Já deu para entender o que é Cristo no centro, não já? Vamos só crescer um pouquinho nessa revelação, né? Esse texto, em várias expressões, deixa claro que Jesus é o começo, o meio e o fim. Ele é o primogênito, significa que ele é o primeiro. E no verso 18 diz que ele é o primogênito de entre os mortos, foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, com uma finalidade, que ele tivesse a primazia em tudo, que ele fosse o primeiro sempre em tudo. Então tem uma vontade no coração de Deus, que é uma vontade boa, perfeita e agradável, como toda a vontade dele. Tem uma vontade perfeita em Deus, uma vontade belíssima em Deus, que é que Jesus Cristo sempre seja o primeiro em tudo. Também é a vontade de Deus que Jesus Cristo sempre seja aquele que sustenta e mantém todas as coisas. Também é a vontade de Deus que Jesus Cristo seja aquele para onde todas as coisas convergem, para onde tudo vai. Amém? Vamos analisar isto por partes. Eu quero falar que Jesus é origem, sustento e destino, por exemplo, da criação. Aqui está escrito que nele foram criadas todas as coisas. Amém? Você crê assim? Crê nisto? Nele foram criadas todas as coisas, todo tipo de coisas nos céus, na terra, invisíveis, visíveis, soberanias, principados, tronos, todas as coisas foram criadas nele. Isso significa que Jesus é quem deu origem à criação. Agora eu quero ir com você a um momento da história, da execução do projeto de Deus na terra. Lá no início de tudo, quando a terra era sem forma e vazia, lembra? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E houve um momento, depois que Deus abriu a sua boca para criar todas as coisas, Deus abriu a sua boca para fazer o homem. Mas eu queria que você prestasse atenção em quem estava presente na terra sem forma e vazia. Diz a palavra, disse Deus.
E também diz a palavra que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E eu quero perguntar para você, aonde estava Jesus nessa história? Deus falou, o Espírito pairava para receber aquilo que Deus falava e tornar realidade. Aliás, essa é a atribuição do Espírito Santo sempre. Ele toma a vontade de Deus e torna real. Guarda isso, tá? Ele toma a vontade de Deus e torna real. Mas aonde estava Jesus na criação? Quando você lê, interessante que os evangelhos, eles são históricos, pelo menos Mateus, Marcos e Lucas. Mas quando você começa a ler João, você não lê o livro de um historiador, nem um livro de uma pessoa preocupada em contar o que aconteceu. Você lê o livro de um homem apaixonado, preocupado em contar sobre outro homem. E você lê o seguinte no começo do Evangelho de João: no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem ele está falando? Onde ele estava? Ele estava na criação. E quem era ele? Ele era a palavra que saía da boca de Deus. Quando Deus disse, haja luz, sabe o que estava acontecendo? O verbo poderoso, Jesus Cristo, estava saindo de Deus, se é que dá para entender isso, e tornando real a divisão entre luz e trevas. Aliás, coisa que ele faria sempre. Arrancar a gente das trevas para a sua luz, era alguma coisa que ele estava treinando, quando disse, sol, venha, luz, apareça. E como a natureza não ousa desobedecê-lo, quando Deus falou, haja luz, houve luz. Aleluia. Lá estava ele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Eu tenho um problema quando eu falo essa palavra, porque eu tenho vontade de ficar adorando o tempo todo. Mas vamos lá, né? Aleluia. Segundo o que lemos aqui em Colossenses, ele não somente criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é quem sustenta todas as coisas. Lê comigo Hebreus capítulo 1, por favor. É aqui que está escrito que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Olha ele no fim, herdando tudo. Olha ele no começo, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Diga, ele sustenta. Meus irmãos, você sabe por que o mundo não acabou ainda? Sabe por que a natureza ainda resiste a toda a degradação da humanidade tola? Porque alguém a sustenta. Porque existe um poder sustentando isso tudo aí. Eu posso falar isso com certa propriedade, porque além de amar Jesus, eu sou biólogo. Eu fui treinado para tentar, não fui treinado, não conseguiram, mas tentaram me treinar para eu achar que a natureza, ela é autônoma, ela se sustenta sozinha, e não conseguiram me treinar. Perderam tempo. Um bocado de ano na faculdade,
e não conseguiram me treinar. Fala graças a Deus, fala. Que os caras tentaram, viu? Mas não é assim não. Não é assim não. Você me permita caminhar um pouquinho pela criação. Quando você acorda de manhã e você vê o sol nascendo, você devia se lembrar do que eu estou te falando nesta noite. Foi Ele quem fez o sol nascer esta manhã. Quando você vê a chuva cair e regar a terra, você devia se lembrar, foi Ele que fez a chuva cair hoje. Quando você vê os pássaros cantando, e você fica sem saber o que eles estão cantando, você devia se lembrar que tem alguém que sabe o que eles estão cantando. E os pássaros não se importam que você não saiba, porque eles não estão cantando para você. Eles estão cantando para o Criador. Quando você vê as árvores, e elas, naquela multidão de tons verdes que tem nas... Você já viu a quantidade de tons de verde? Ninguém consegue reproduzir aquilo. Você vai numa prateleira, uma coisa assim, você vai na prateleira, antigamente tinha somente 6 cores, depois vieram 12, agora tem 24, 36. Nunca vão conseguir imitar todos os tons de verde que tem numa única árvore. Você devia olhar para aquilo e dizer, glória a Deus. Porque uma das coisas que torna o ser humano indesculpável é porque a natureza revela a grandeza de Deus. Jesus está fazendo as coisas acontecerem. Eu estava hospedado na casa de uma família amiga na sexta-feira. Na quinta-feira, quando eu cheguei, eu vi um pé de jabuticaba. Eu sou louco por jabuticaba. E eu perguntei, e aí, já tem? Ele não, ainda está para florir. E eu vi aqueles botãozinhos, né, de flor. E ele falou assim para mim, em breve as flores vão abrir, as abelhas vão vir. E quando nós acordamos no dia seguinte, o que tinha acontecido? No dia seguinte, Deus não me ama. Fale sério, né? Estavam todas as flores abertas, as abelhas vieram polinizar, para que os frutos pudessem acontecer. Quem fez isso? Quem controla isso? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cada objeto da criação, ele veio de Jesus, ele existe porque é sustentado por ele, e ele serve para glorificar a ele. Eu não sei o que é que você espera da natureza, das coisas criadas. Talvez você ache muito forte o fato de que as coisas da natureza servem para nós. De fato, quando Deus criou a natureza, Ele tinha a intenção de criar um ambiente onde nós pudéssemos viver, que fosse bastante agradável. Irmãos, é lindo demais tudo que Deus criou, mas eu queria te contar que existe algo mais excelente do que isto. Existe uma razão para a natureza existir, que não é nos servir. A natureza existe para deixar claro que Jesus é glorioso. Eu quero te dar alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, no mundo dos astros, está registrado que Jesus é glorioso, porque na Bíblia está escrito que Ele é a estrela da manhã. Então, quando você olhar o sol, ao invés de pensar diretamente assim, no calor que ele vai te trazer, pensa antes no seguinte: o sol nasceu naquela manhã, e se o sol tivesse consciência, eu te garanto que o que o sol mais gostaria que você fizesse ao vê-lo é dizer, glória à estrela da manhã. Porque não há vocação mais sublime do que a vocação de adorar. E eu quero que você deixe o Espírito Santo te revelar isto, por favor. Ele é a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, aleluia. Ele é quem nos aquece, Ele é fogo consumidor. Vamos continuar. E no mundo dos minerais? Ele é a rocha eterna, a pedra angular. Quando você andar por alguma rocha, você devia lembrar disso. Você devia dizer que você devia lembrar que você está pisando ao estar pisando numa rocha,
que na verdade, a razão daquela rocha não é somente formar a crosta terrestre. A razão daquela rocha é funcionar como um instrumento de lembrança para você de que Jesus é a rocha eterna. Não há vocação mais sublime para as rochas do que lembrar isso para nós. Se rocha tivesse consciência, eu acho que ela ia dizer para nós: por favor, quando você pisar em mim e ver que eu não afundo, se lembra que Jesus é assim, e quando você pisa nele, você não afunda. Se lembra que quando você está firmado nele, você não cai, você não pode ser derrubado, porque ele é assim, muito mais do que eu, na verdade, mas eu só sou a sombra dele. Ele é a rocha eterna. Vamos continuar? E no mundo das plantas? Ele é o lírio dos vales. Ele é a árvore da vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. Quando você olhar para as árvores, o que elas esperam que você lembre? Mas você, como bom humanista, lembra: bora, minha filha, dá logo o fruto que eu quero comer. Olha como o humanismo se revela nas pequenas coisas. Você devia lembrar, ao olhar para as árvores, ele é a árvore da vida. Porque o fruto que ele produz, quem come tem a vida eterna. Porque quem está ligado a ele não perece. Quem está ligado a ele permanece em Deus e dá fruto. Lembra? Gosto dessa. E no mundo dos animais? Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas ele também é outra coisa, e eu quero que você pense nisso agora. Ele é o cordeiro. Quando no Apocalipse capítulo 5, João tem a visão do livro atado com 7 selos, e fica triste porque não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Você se lembra dessa situação? E João estava triste porque o livro precisava ser aberto. Aquele livro estava relacionado ao desenrolar da história, e alguém precisava ter condições de controlar o desenrolar da história, e ele não viu ninguém que era digno de tamanha honra e tamanha autoridade. E quando ele estava chorando, os anciãos que ele viu disseram para ele: João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu, e ele pode abrir o livro e desatar os seus selos. Aí João ficou eufórico. Na minha concepção ele ficou eufórico, porque eu ficaria: tem um leão, opa, eu quero ver o leão. E quando ele olha, ele diz assim no texto: olhei para ver o leão, e eis que vi um cordeiro, como tendo sido morto. Como é que pode? Não era somente um cordeiro qualquer, mas era um cordeiro que de alguma maneira estava claro que ele tinha acabado de ser morto. Quem é Jesus? É o leão ou o cordeiro? Ele é o leão, porque ele é poderoso como leão, porque ele é forte como leão, porque ele é majestoso como leão. E ele também é o cordeiro, porque ele é manso e humilde, porque ele é ensinável e conduzível. Jesus é leão diante do diabo, diante do pecado, diante da carne, diante de todos os inimigos de Deus, mas Jesus é cordeiro diante do Pai. Ele é manso para dizer: Pai, minha comida é fazer a tua vontade. É leão e é cordeiro. Você sabe que todo cordeiro espera que você faça quando você vê ele, não é que você mate ele e coma. Pode fazer isso também, mas não é essa a grande glória do cordeiro. É que você, ao olhar um cordeiro, você se lembre que nosso Senhor é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Isso faz sentido para você?
Eu espero que você não use essa palavra como uma poesia, mas que você use essa palavra como um estímulo a colocar Jesus no lugar dele. Eu li um livro, estava compartilhando com ele, que eu li um livro de um irmão querido chamado Brennan Manning, e me marcou uma situação do livro. Ele conta de uma pessoa que estava perto de morrer, e o discípulo dessa pessoa perguntou para ele: o que você é mais grato na sua vida? Pelo que você é mais grato? Ele respondeu assim: porque Deus nunca permitiu que eu perdesse o senso de assombro. O que é o senso de assombro? É o senso de admiração, o senso de adoração, o senso de uau! Ou, se você quer ser um pouco mais evangélico, o senso de glória a Deus, aleluia, santo, 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 não é? Não tem problema? O senso de admiração. Eu lembro que eu estava começando o curso de biologia, e pela primeira vez eu olhava através de um microscópio. E como diz o texto de Colossenses, que ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis, eu estava vendo pela primeira vez coisas invisíveis para mim até então. E eu tive um surto de adoração na sala. Já passou por isso? Não. É um surto. Tem gente que tem surto psicótico. A gente pode ter surto de adoração, faz mal. Abençoa muito, inclusive. Eu falei: Deus seja louvado. Olhando o microscópio. A galera da minha sala ficou: você está maluco? Aham. Eu estava agora num lugar que eu perguntei, inclusive tem mineiro que não conhece o Parque Nacional do Sumidouro, conhece? Alguém aqui conhece, aqui do lado de vocês? Não? Vocês não conhecem? Meu Deus do céu! Gente, é um parque ecológico aqui do lado de vocês, ali em Pedro Leopoldo. Tem uma gruta chamada Gruta da Lapinha. Vocês nunca ouviram falar nisso? Gente, eu sou um baiano que mora em São Paulo, apresentando aos mineiros o que tem na terra deles, olha. Olha, conhece? Gente, eu entrei naquela gruta, acho que tem 14 salões na gruta. Eu entrei naquela gruta, eu só podia adorar. Gente, o cara falou assim: a água esculpiu isso aqui. Que água, coisa nenhuma. A água era a tinta que Deus usou no pincel que estava na mão de Jesus Cristo, desenhando aquele negócio para um dia eu chegar lá dentro e falar: uau! Eu queria que o Espírito Santo te desse o senso de assombro. A gente tem tantos problemas, não é? Todo mundo tem. E a gente costuma falar muito deles e dar muita atenção para eles. Volta os olhos para as coisas simples. Aprende a ver Deus. Aprende a enxergá-lo. Aprende a ver Jesus em todo canto, porque todo canto criado revela Ele. Amém? Ele é o centro, porque Ele é o Criador. E Ele é a origem. Ele é o que dá sentido a todas as coisas criadas. Ah, mais uma. Quando você vai lá em Guarapari, não é Guarapari que vocês vão? Hã? Não é? Ah, e você vê aquele masão na sua frente, o que é que você devia lembrar? E toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E já devia orar na praia. E quando você vê o vento soprando impetuoso, ou aquela brisa leve e gostosa que vem de vez em quando, quem que você devia lembrar? Hein? Você devia lembrar de Jesus. E você devia lembrar do dia em que os ventos o obedeceram. E o mar se acalmou porque ele estava lá. E você devia fazer igual os ventos. Obedecer rapidinho. Aleluia. Aleluia. Todas as coisas foram criadas por Ele.
Ele é a razão de toda a criação. Eu tenho um jardim de rosas na minha casa, um canteiro de rosas, que eu plantei porque a minha esposa teve um sonho muito lindo, que não dá para contar agora. E cada rosa é de uma cor diferente. E o meu hábito matinal é acordar e ver qual rosa que brotou naquele dia. E aí eu peguei um talo de rosa uma vez e plantei um pedaço assim do caule, né? E plantei. Não é que nasceu rosa? Aí eu pergunto para você, como é que aquele pedaço de talo sabe que em cima tem que sair folha e embaixo tem que sair raiz? Você nunca se fez essa pergunta? Sério? Estou te falando que eu vim te lembrar o óbvio. Você pega uma semente de feijão ensacada, meses e meses, um tempão lá, bota um pouquinho de água, a semente germina. Quem foi que falou a semente que ela podia germinar? Eu vou parar, porque senão eu vou a noite toda só nessas admirações aqui. Mas eu espero que o Senhor lhe atraia para vê-lo nas pequenas e nas coisas simples da vida. E que tudo que você vê te lembre Ele. Que tudo que você vê faça você pensar nele. Amém? Amém. Mas Ele não é somente a origem, sustento e destino da criação. Aliás, deixa eu falar só isso aqui, que Jesus vai restaurar a natureza. Vai vir novo céu e nova terra. E a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aguardando que a igreja tome o seu lugar de administradora da natureza e não de consumidora da natureza. Que a igreja tome o seu lugar de usar a natureza para a glória de Deus. Então, Ele é o destino da criação, sim. Ele vai vir, Ele vai estabelecer nova terra e vai ter o dia em que toda a perfeição da natureza vai revelar a perfeição do Criador. Vai ter o dia. E eu espero esse dia, viu? Até lá eu quero cuidar bem do que me cabe. Das minhas rosas. Da minha grama. Aleluia. Mas Ele também é a origem, sustento e destino do homem. Vamos abrir Efésios capítulo 1. Não somente da criação, mas do ser humano. Efésios vai nos mostrar isso. Capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Estou perando. Perar é um verbo em baianês. Eu pero, tu peras, ele pera. Em mineiro seria pera aí um bocadinho, né? Coisa linda. O sotaque de vocês é o mais bonito do Brasil, viu? É muito lindo o sotaque mineiro. Mas vamos ao texto. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele. Onde nós somos escolhidos? Nele. Quando? Quando? Antes da fundação do mundo. Então qual é a nossa origem? Ele, fala Ele. Não fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo? Qual é a nossa origem? Ele. Antes do pecado, antes de qualquer coisa, onde nós estávamos? Nele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Como é que é para ser depois da origem? É para ser como? Mas o mais gostoso você não falou. De que adianta ser santo e irrepreensível e não ficar perante Ele? Tem uns negócios na nossa cabeça, né, que às vezes é difícil de entender. Tem um monte de gente que faz um esforço enorme para ser santo e irrepreensível, mas esquece da razão do ser santo e irrepreensível. Perante Ele. Sabe para que ser santo? Não é para todo mundo olhar para você e falar que bonitinha. Ser santo para ter condição de ficar diante dEle, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a grande vantagem da santidade não é a mera purificação de si mesmo, mas é estar diante dEle, e poder vê-lo, contemplá-lo, adorá-lo.
Ele nos criou para isso. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis onde? Perante Ele. E em amor nos predestinou para quem? Opa, então é princípio, meio e fim. Origem nele para viver em santidade diante dele e depois no final da vida ir para onde? Oh, coisa boa. Ô irmão querido, o que é que você quer no final da sua vida? Qual o seu projeto de vida que você só vai ficar feliz quando disser assim, eu fiz, eu consegui, cheguei lá. Eu não sei qual é o seu projeto, mas eu queria que você entendesse qual é o projeto de Deus para nós. E o projeto de Deus para nós é que você nasça, conheça Ele, viva em santidade perante Ele, para que no dia que Ele voltar, você se encontre com Ele. O grande projeto de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, aliás, coisa que Ele planejou desde o princípio. Vamos voltar ao Éden? Pouco mais. Terminou os 5 dias de criação, chegamos no 6º, o ambiente estava todo preparado, e Deus então se preparou para criar o homem. Você me permita viajar um pouco, porque eu não posso não viajar, porque eu tenho uma cabeça meio adolescente. Vamos ao Éden tentar imaginar aquela situação. Tudo estava criado, e Deus olha tudo que Ele fez, e viu que era bom. Afinal, foi Ele que fez, né? E tudo que divinamente é feito, é divinamente bom, não é? Mas aí chegou a hora dele criar o homem, que era sim a sua principal criação, porque nenhuma outra criação levaria a imagem e a semelhança dele. Mas vamos imaginar, não está escrito foi assim, tá bom? Vamos só imaginar que Deus começou a olhar na criação e ver alguma fonte de inspiração para fazer o homem. Vamos imaginar que ele olhou para a girafa, pescoçuda demais. Não dá. Olhou para a árvore e disse, muito parada. Olhou para as coisas e viu que não havia nada assim, tão excelente que pudesse ser fonte de inspiração para ele criar aquele que ele chamaria de filho. Então, quando Deus estava investigando a mais gloriosa fonte de inspiração para fazer Adão, ele deu uma paradinha em Jesus e falou assim, tem jeito não. Vamos fazer o homem assim, conforme a nossa imagem e semelhança. E lá estava o Pai e o Espírito festejando, porque todos iriam ser criados assim. Aliás, antes da fundação do mundo, o texto diz, vamos dar uma visitada no céu, antes da fundação do mundo, vou te contar uma história que eu ouvi de um pastor querido, contando isso aqui de uma maneira interessante. Diz que Deus estava no céu e eles acordaram. É só uma historinha, tá bom, gente? Não se escandalize, só uma historinha. E aí foi o café da manhã no céu, o Pai e o Espírito Santo sentou naquela mesa linda, né? Tinha aquelas iguarias fantásticas do céu, pão e vinho, né? E aí estava ali, e eles começaram a conversar, o Espírito Santo cheio de fogo começou a falar. Pai, Jesus, tive um sonho. E o Pai deu aquela risadinha assim, doce. Jesus Cristo ficou assim, com aquele ar de admiração, olhando para o Espírito Santo e deixando ele falar. E o Espírito Santo falou, olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos na terra. Os anjos levantaram as orelhas, porque não entendiam como é que o Espírito Santo tinha sonhado com a terra, aquele lugar sem forma e vazio. Mas Deus é assim mesmo, Ele tem um sonho esquisito. Olha só quem eu sou. Não é? Ele sonhou comigo, uma coisa esquisita que Ele transformou em algo para refletir a glória dEle. Deus realmente é muito criativo e poderoso, viu gente? Ele é. Então vamos voltar no café da manhã. E aí os anjos ficaram assim, achando estranho aquele momento ali, porque o Espírito Santo estava assim, cheio de fogo, como é peculiar, né, dele, falando aquele sonho lá. E eu sonhei que nós estávamos na terra, e a terra não era mais sem forma e vazia. A terra tinha animais, tinham animais que voavam, que estavam na água, e animais na terra, tinham plantas de todo tipo, era um lugar belíssimo. Tinha assim, Deus, lugares fantásticos, e de repente eu via e olhava, tinha uma multidão de gente, e os anjos, gente, conheço Deus e anjos, gente ainda não, vem coisa nova por aí, é assim, sabe por quê? Porque Deus quando sonha, não tem fantasia, Deus projeta.
A gente precisava aprender com Deus a não ficar sonhando besteira, fazendo fantasia. A gente precisava descobrir o que é que deve ser feito e sonhar com o que é que deve ser feito. Amém? Parênteses. E Deus então sonhou, planejou, projetou. E aí os anjos começaram a fazer festa, porque ia ter novidade. Começaram a glorificar a Deus, aquela festa, aqueles instrumentos, dança, maravilha. Deus iria criar. Deus iria fazer algo glorioso. De repente o pai se levanta da mesa, dá aquele risinho, sorrisinho maravilhoso de pai amoroso. Fala assim: Espírito Jesus, nós somos um, né? O Espírito Santo falou como se só ele tivesse o sonho, mas nós somos um, então nós sonhamos a mesma coisa. E aí o pai levantou a voz e disse: parem um pouco. Nós vamos fazer o homem. Vamos preparar a terra para ele, vamos fazer o homem e vamos criá-los assim. Lindo, né? Conforme a nossa imagem e semelhança. E quem é que é a imagem e semelhança de Deus? Quem é a imagem e semelhança do Pai? O Filho. Mas vai acontecer que os homens não vão nos querer. Os anjos ficaram apavorados. Aquela coisa de rebelião eles já tinham visto acontecer. Eles não vão nos querer, e eles vão nos trair, e eles vão se rebelar contra nós, e eles vão querer viver longe de nós. E o cochicho dos anjos: então ele não vai mais fazer isso, não é possível, ele não vai mais fazer aquilo que ele estava pensando, não é possível, parece uma perda de tempo. E o que você faria? Desistiria? Você sabia que Deus sabia que o homem ia pecar? Porque Deus é onisciente. Por que ele fez o homem? Pela mesma razão que ele mandou Jesus. Fala assim: porque Deus amou. Fala de novo. Porque Deus fez o homem. Quando Deus idealizou, e aqui está escrito que ele nos escolheu nele, quando ele nos viu em sua mente, já era real. Não tinha mais como desistir. E o pai continuou o relatório da situação, dizendo: eles vão nos aborrecer, vão para longe de nós. E agora? Não vamos desistir. Fala, não, fala não. Fala, glória a Deus. Que bom que ele não desistiu, hein? Amém? Aí o pai falou assim: vai ser necessário que um de nós vá até a terra, se torne como um dos homens, viva como eles, morra no lugar deles e ressuscite, para que os homens possam vir e fazer parte do nosso projeto eterno. Quando Deus falou isso, um silêncio ensurdecedor tomou conta do céu. E a pergunta era: quem vai? Mais do que depressa, o filho amoroso se levanta, tomado pela paixão do coração do pai, e diz: eu vou. E na hora que ele levantou a mão, já estava lá a marca do prego. Porque está escrito em Apocalipse que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E com tudo isso, ele ainda assim nos criou. E eu te pergunto: ele tem ou não tem o direito sobre nós? Ele merece ou não merece ser a origem, o sustento e o destino? O princípio, o meio e o fim. Merece ou não merece? É digno ou não é digno? Ele é digno. Quem vai? Quem vai? E o filho, que filho, gente, que filho.
levanta e fala: papai, eu vou. Aí o Espírito Santo se levanta em seguida, olhando para o Espírito e para o Pai, e diz assim: vá, querido, depois vou eu. E a Trindade excelsa, soberana, indescritível, comprometeu sua existência com a criação do homem. E eu pergunto a você: quem é o centro de todas as coisas? Não deve ser Ele. Continuando o texto de Efésios, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, verso 5, eu estou nele, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para quê? Para quê? Para, não lê agora. Para que você nasceu? Eu nasci para ser médico. Eu nasci para ser professor. Eu nasci para ter uma empresa, nasci para ser bem sucedido. Isso é tudo estratégia para ser como Jesus, falar de Jesus e glorificar a Jesus. E sabe para que você nasceu? Você nasceu para que quem olhe para você, ao te ver, não consiga ficar calado e comece a elogiar a glória de Deus. E sabe por que você, igreja, anda meio triste e aborrecida, meio insatisfeita? Porque você esqueceu disso, igreja. E você anda desejando que as pessoas, quando olhem para você, digam: glória a você, louvado seja você. Igreja, você não nasceu para isso. Você não nasceu para ficar num palco, recebendo luzes e holofotes em cima de você, e o aplauso do povo. Você não nasceu para isso. Igreja, você nasceu para sair do palco, assentar-se diante dele e se curvar. Quer ser feliz? Quer ser realizado? Quer ser satisfeito? Quer não sentir falta de nada? Aprende a adorar. Infelizmente tem sido comum conceitos que Jesus aborreceu, inclusive na tentação que sofreu no deserto, tem sido comum a igreja adotar. Exemplo: quando Jesus foi tentado no deserto, uma das tentações é que o diabo colocou ele num lugar muito alto e mostrou a ele os reinos do mundo e o quê? E a glória dos reinos do mundo. E falou para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus aceitou a glória dos reinos do mundo? Jesus desejou a glória dos reinos do mundo? Jesus quis isso? Não, Jesus repreendeu o diabo e disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, prestarás culto. Por que Jesus rejeitou a glória do mundo, ou a glória dos reinos do mundo? Porque ele não nasceu para isso, ele não veio para isso. Ele veio para mostrar ao mundo e repartir com os homens, no sentido do caráter, a glória de Deus. Ele veio para honrar o Pai. Mas infelizmente, irmãos, parece que a gente sente que a gente precisa de glória. A gente não precisa de glória. A gente não precisa de glória. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, proclamar libertação para você que precisa de elogio. Você não precisa. Você não precisa. Você precisa elogiar. Você nasceu para isso, ou coisa que realiza. Mas o diabo vive dizendo: ninguém te elogia, né? E você chora cantando: ninguém me ama, ninguém me quer, vou comer barata. Bobagem, tolice. Você sabe por que Jesus fez a gente para adorá-lo e não para a gente ser adorado? Não é porque ele precisa disso não, porque ele não precisa.
A glória de Deus não muda quando você adora ou quando você não adora. Ele continua glorioso. Amém? Mas Ele nos deu isso para a gente não correr o risco de nos ensoberbecer com a gente mesmo. Porque a grande razão da queda é a soberba. Como você se protege da soberba? Dando a Ele toda a honra, toda a glória. Amém, igreja? Dele. De onde você veio? Dele. Quem que te sustenta? Para onde você está indo? Opa, vamos falar disso. Ele vai voltar. Maranata. Ele vai voltar. O que é que você está esperando mais na sua vida? Tem que ser isso. O dia dele voltar. Em 1 João, João diz assim: somos filhos de Deus, mas ainda não está manifesto o que havemos de ser. Mas quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele. Aí vem a melhor parte. Porque o veremos como ele é. Eu vou te contar uma angústia que eu tenho, acho que você tem também. Por que meus olhos não conseguem vê-lo? Né? Tem hora que me dá vontade de pegar em Jesus assim, dar-lhe um abraço. Mas o pecado fez uma separação tão grande que já foi resolvida em parte e será plenamente na segunda vida de Cristo. Quando, semelhante a Ele, recebemos um corpo de glória e não mais ficarmos com este corpo aqui, mas um corpo que não vai mais murchar, que não vai mais pecar, que não vai mais sofrer tentação, eu aguardo ansiosamente esse dia. Eu aguardo ansiosamente esse dia em que eu terei um corpo glorificado que não mais vai ter limite para chegar diante dele, olhar para ele, contemplá-lo e adorá-lo. E o diabo quer te tirar desse dia, colocando diante de você os reinos do mundo e a glória deles, as coisas daqui, as sensações daqui, e você acha que é isso que você tem que experimentar, e muita gente acha que é isso que tem que experimentar, mas eu quero te falar isso: existe um encontro marcado para você, que é o encontro mais glorioso, mais prazeroso, mais satisfatório, que existe em todo o universo, e por causa desse encontro, você precisa cuidar dos encontros que você anda tendo. Cuidado com os encontros que você tem com o pecado. Cuidado com os encontros que você tem com pessoas. Cuidado dos encontros que você tem com coisas. Cuidado com os encontros que você tem com ideias. Cuidado com os encontros que Satanás fica tentando promover para te dizer assim: é isso aí, cara, que você precisa. Olha para o diabo e diz: não, eu não preciso de nada disso. Quando o diabo diz para Jesus: transforma, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães, Jesus fala para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que saiu da boca de Deus? É uma pessoa. É uma pessoa. De toda palavra que sai da boca de Deus. Como anda teu amor, tua esperança, tua paixão por aquele dia? Jesus é a origem, o sustento e o destino do homem. Amém? Amém. Aleluia. Jesus também é a origem, o sustento e o destino de toda a ação de Deus em favor do homem. Tudo que Deus fez em favor do homem está centrado em Cristo. Amém? O homem foi planejado por Deus, ele foi reconciliado com Deus, tudo através de Jesus Cristo. Eu quero ir com você aqui em alguns momentos da história da ação de Deus na humanidade. Ixi, não pode não. Acabou o tempo. Ai, Jesus.
Ok. Vamos resumir. Me dá mais alguns minutos? Tudo bem? Até meia-noite, ok? Brincadeira. Não. Eu vou citar algumas coisas aqui que o Espírito Santo vá revelando. Amém? Irmãos queridos, Jesus, ele é o cumprimento daquilo que foi o Antigo Testamento. Todas as coisas que Deus fez no Antigo Testamento eram a sombra de Jesus que viria. Por exemplo, quem é o verdadeiro, maior e mais poderoso sumo sacerdote? Vamos começar antes disso. Qual é a primeira aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento? Primeiro momento em que Deus deixa claro que ele viria. Você se lembra quando Deus chegou para Adão e Eva, depois do pecado, e perguntou: Adão, onde estás? E depois de toda aquela conversa, depois de Deus avisar as consequências do pecado, você se lembra o que foi que Deus fez? Você se lembra que Adão tentou cobrir a nudez, a vergonha, revelada pelo pecado dele, com folhas de figueira? E você se lembra qual foi a solução que Deus proveu? Qual foi a solução que Deus proveu? Deus matou um animal e fez uma roupa de peles para Adão e Eva. É a primeira aparição da sombra no Antigo Testamento. Deus estava avisando para Adão e Eva: não é vocês que vão prover uma roupa para si. Vocês não podem resolver o que vocês fizeram, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E pela primeira vez, Deus faz um derramamento de sangue, para deixar a sombra ali, claramente visível, de que Ele mandaria alguém, Ele faria isso com o seu próprio Filho. Amém, amados? Você se lembra outra aparição, a aparição de Jesus no Antigo Testamento, quando Deus, depois de ter recomeçado lá com Noé e com sua família, Deus precisa recomeçar outra vez, e agora usa a estratégia de separar um povo para si, de todos os povos da terra. Então Deus queria separar um povo, para aquele povo ser o símbolo, a sombra, o protótipo da grande família de filhos semelhantes a Jesus, que Ele sempre planejou ter. Ele então separa um povo, mas ele separa esse povo a partir de um homem. Quem foi esse homem? Hein? Isso, muito bem, foi Abraão. E Deus separa Abraão não sozinho, mas separa Abraão com a sua esposa, e havia um problema com Abraão. Aliás, eu não sei porque Deus escolhe umas coisas, viu? Ele é muito assim, diferente, Deus. Porque se ele precisava de um homem com uma esposa, para dar uma descendência a esse homem, que seria como as estrelas do céu, esse homem não tinha que ter filho? Hein? Tinha ou não tinha? A mulher dele era estéril. Não é esquisito? Deus não podia ter escolhido um homem com uma mulher que não era estéril? Pois é, o que a gente chama de incoerência, Deus chama de milagre. Deus gosta de fazer um milagre. Eu queria que você guardasse isso. Quando você vê uma situação que parece impossível de Deus fazer, espera. Lá vem o milagre. E Deus fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aquele homem cheio de fé, sem nenhuma ordem de acontecimentos, ou nenhuma, porque a gente faria assim: Senhor, vamos conversar. Para onde é mesmo que eu vou? Me conte aí, tal. O negócio está meio esquisito, meu pai está aqui, minha mãe. Não, Abraão não pergunta nada, ele simplesmente vai. E quando ele vai, Deus resolve a incoerência. Faz Sara ser uma mulher fértil, já de avançada idade, ele também, e Deus dá um filho para Abraão. Olha que negócio esquisito de novo. Aí Deus chega para Abraão, feliz da vida que ele tinha um filho, era o filho da promessa, aquele através de quem Deus iria cumprir o que havia prometido, e Deus fala: Abraão, me dá seu filho. Que bom que Abraão, o pai da fé chamado, né? Era bem diferente de mim. Eu acho que eu falaria assim: Deus, fala sério. E Deus falaria: estou falando. Mas Abraão pega o filho
Que revelação tinha aquele homem? E ele sobe para oferecer Isaque em sacrifício, como Deus havia mandado, pega todos os utensílios necessários. O meninozinho olha para ele: ô pai, eu estou vendo o cutelo, né, o machadinho, eu estou vendo a lenha, estou vendo o altar. Eu acho que não passou na cabeça de Isaque que ele era o sacrifício, né? Aí ele pergunta, não sei, aí ele pergunta: pai, e cadê o cordeiro? Ô gente, a resposta de Abraão é um negócio lindo demais. Já estou falando mineiro. Olha que bênção. Não era linda a resposta? Qual foi a resposta? Deus proverá, providenciará. Para quem? Para si, um cordeiro. E Abraão sobe, porque diz a palavra que ele cria, que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E ele, fiel ao Senhor, sobe. E quando ele levanta a mão para sacrificar o filho, Deus diz: para, Abraão, chega. É só sombra. Porque mesmo que você mate ele, não vai resolver. Eu já te conheço, Abraão. E ele olha, estava lá um cordeirinho, manso, amarrado. Quem que estava ali? Que bom que você está vendo, irmão, porque precisa ver. Jesus estava ali. Eu poderia falar para você de várias outras situações na palavra que apontam para Jesus. Todo sacrifício praticado no Antigo Testamento era a sombra de um sacrifício perfeito e definitivo que Deus fez. Ele é o sacrifício perfeito, porque o sangue dele é absolutamente puro. O sangue de Jesus é completamente puro. Você não deu glória a Deus, eu vou repetir até você dar. O sangue de Jesus é completamente puro. Talvez amanhã à noite você entenda melhor isso. Quando eu te falar do que aconteceu na cruz, talvez você entenda melhor isso. Mas se qualquer outro sangue fosse derramado, muitos outros sangues deveriam ser derramados, porque o sangue de qualquer outra pessoa está impuro por causa do pecado, porque todos pecaram, porque em pecado nos concebeu a nossa mãe. Não há na terra nenhum homem, nenhum ser humano sem pecado. Somente um é sem pecado, e o sangue desse um, Deus resolveu derramar. E quando esse sangue caiu sobre os meus ombros, ele absorveu todo o meu pecado, toda a minha impureza, toda a minha mácula, toda a minha doença, toda a minha enfermidade, toda a minha loucura, toda a minha rebelião. É sangue precioso. Não foi por meio de sangue e de bode e de ovelhas que Deus nos resgatou, mas foi por meio do sangue do seu precioso Filho, oferecido sem mácula, sem nenhum defeito. E quando ele foi oferecido, e o som, o cheiro, o aroma do seu sangue chegou até o Pai falou assim: chega de sacrifícios. Chega de sacrifícios. Eita, sangue poderoso. Aleluia, irmãos. O Pai recebeu o sangue que foi anunciado por Isaque, mas foi realizado por Jesus. Último sacrifício, último sangue derramado em favor de outros. Por que último? Diga: foi perfeito, definitivo, completo. Foi um sacrifício total. Jesus de fato morreu. Quando você lê o Antigo Testamento com esta revelação, você vai encontrar Jesus lá o tempo todo. E é uma delícia. Quem é Davi?
admirável rei. Eu me identifico muito com ele, principalmente na fragilidade dele, não nas coisas grandes dele. Davi, meninozinho, desconsiderado pelo próprio pai como alguém digno de assumir o reino, porque era apenas pastor de ovelhas. É ele que Deus escolhe para reinar em Israel. Por quê? Por causa do coração de Davi. Sabe como é que Davi era? Davi gostava de ver rio bater palma. Um dos salmos diz: os rios batam palmas. Estou te falando. Para ser alguém no reino de Deus, tem que aprender a ver rio bater palma. A ver Jesus em todo canto. Mas Deus achou Davi. Mas quem é Davi? Davi é aquele cara que teve um desejo absurdo. Eu quero fazer uma casa para Deus. Desejo que já tinha estado no coração de Moisés, quando instituiu o tabernáculo. E agora Davi tem um desejo maior, uma casa melhor, mais bonita, uma morada fixa. E ele olha para as suas coisas e diz: como eu tenho uma casa e o meu Deus não tem? Desejando fazer um lugar para colocar a arca. Davi era a sombra daquele que viria para fazer a casa de Deus. E Deus fala para Davi como deveria ser a casa e diz para ele: você não vai fazer. Tá bem, Deus, mas você vai instruir seu filho, e é o seu filho que vai fazer. O filho vai fazer? Que filho? Salomão? Salomão fez um templo, que era o símbolo daquilo que outro filho fez. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nunca desejou habitar, mas nós precisamos desse dessa estratégia, para nos preparar para a revelação do real. Eu quero dizer para os irmãos, com a permissão do meu pastor, isso aqui não é igreja. Se a gente sair daqui, Deus não vai ficar aqui olhando para as paredes, para o púlpito, dizendo: que lugar bonitinho, vou ficar por aqui hoje. Deus não vai ficar, isso é uma bênção para nós, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus Cristo é aquele que fez a casa. Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o que fez a casa, Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Ele não tem origem entre os homens, não tem descendência entre os homens como sacerdote, mas Ele é o sacerdote perfeito. Sabe por quê? Porque Ele entrou na presença de Deus quantas vezes? Uma, e resolveu o problema. Amém? Posso falar essas coisas? Não posso? Depois você corrige um pouco aí. Eu estava comentando com ele que eu tenho um problema, porque a gente tem uns jargões evangélicos que não são bíblicos, né? Por exemplo, onde é que você estava, irmão? Estava na igreja. E onde é que está agora, então? Saiu da igreja? Olha outro, vai para onde? Eu vou para a igreja hoje. Você vai ainda? Então se converte, ô. Pensei que você já estava na igreja, que você já era a igreja. Sabe jargões? Você ri, porque eu sei que você não considera, não tem isso, né, de fato como um entendimento. Mas você sabia que isso foi um conceito maligno que entrou na igreja por volta do século III, para tirar das pessoas a liberdade de adorar a Deus em todo canto? Você sabia que isso tem uma origem maligna? Depois você pergunta para o seu pastor. Jesus fez casa. Sabe que casa é essa? Eu e você. Cá está Ele. Nós somos ao mesmo tempo a morada fixa como o templo, porque Ele não vai sair da igreja.
Ô, boa notícia, fala, uhul. Não fala. Fala, glória a Deus. Ele não vai sair da igreja. De que eu estou falando? Ele vai dormir aqui nesse prédio hoje? Não. Ele vai permanecer em nós. Mas também somos tabernáculo, porque nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos andarilhos. Nós não vamos viver aqui neste mundo como ele está para sempre. Por isso somos tabernáculo. Deus nos usa para andar na terra. Deus nos usa para andar na terra. Jesus Cristo é o grande autor disso tudo. Amém? Sobre o que Jesus fez a partir da cruz, amanhã a gente conversa. Mas eu queria encerrar com 2 rápidas histórias. Está comigo ainda, não? Por favor, fique. Abra os olhos para entender, ouvidos, coração para entender o que eu vou te contar agora. Os judeus pediram certa vez a Jesus um sinal. Um sinal de que ele era o Filho de Deus. Quem se lembra a resposta que ele deu? Nenhum sinal te darei, senão o sinal do profeta Jonas, que 3 dias esteve na barriga de um grande peixe. Do que ele estava falando? Qual é o sinal de que ele é o Filho de Deus? Qual é o centro da manifestação de Deus na terra? É a cruz de Cristo. Aquele é o grande sinal. Só falarei disso amanhã, se o Senhor permitir. Segunda historinha, uma parábola. Jesus, depois de explicar como seria o final dos tempos, ele conta algumas parábolas para dizer como nós deveríamos nos comportar até que ele voltasse. Uma das parábolas é a parábola das 10 virgens, você se lembra? Haviam 10 virgens que esperavam o noivo. 5 dessas virgens eram nécias ou tolas, imprudentes, e 5 dessas virgens eram prudentes, eram sábias. E as imprudentes não guardaram azeite para a lâmpada de reserva, porque acharam que aquele azeite daria, porque desprezaram o encontro com o noivo. 5, as prudentes, não somente colocaram azeite na lâmpada, mas compraram azeite reserva, porque caso o noivo demorasse, elas ainda teriam azeite para ir ao encontro do noivo. Esta é a parábola. Eu quero lhe dizer uma profecia que Deus tem colocado no meu coração a respeito disto. É a seguinte: a igreja que vai receber Jesus na sua segunda vinda, é uma igreja que guardou combustível, que guardou azeite. O que é o azeite para essa lâmpada? É o combustível, é o que mantém a lâmpada acesa. A igreja que vai receber Jesus é uma igreja que terá combustível, é uma igreja que terá fogo, é uma igreja que terá unção, é uma igreja que terá ardor suficiente para não deixar de esperar o noivo até o dia da sua chegada. É uma igreja que vai manter viva a paixão pelo noivo. O Espírito Santo virá e nós estamos precisando de avivamento. E ele vai derramar avivamento no nosso meio, eu tenho certeza disso. Mas a primeira ação do Espírito Santo nesta terra, neste tempo do fim, será trazer de volta para a frente da noiva a imagem do noivo. Porque Jesus não voltará para uma noiva que não o espera. Jesus não voltará para uma noiva ocupada demais com outras coisas, para ainda admirá-lo e conhecê-lo. O Espírito Santo, ele é aquele combustível, ele é o azeite, ele é o fogo, ele é o poder dentro do coração da igreja, promovendo o ânimo, o fogo, a esperança, o desejo, a paixão, fazendo a igreja ficar viva. Sabe o que acontece? Se não houvesse lâmpada, a noiva não conseguiria chegar diante do noivo e ver a face dele. Porque a função da lâmpada é trazer luz para tornar visível.
A função do Espírito nesses dias será trazer revelação para tornar Jesus visível. Eu vou repetir isso, pode anotar, pode escrever, pode promulgar, pode fazer o que você quiser. Jesus Cristo virá depois que o Espírito Santo trouxer de volta uma revelação da centralidade de Cristo para a igreja, do lugar de Cristo para a igreja, e uma igreja assim, apaixonada, cheia de fogo, cheia de ânimo, cheia de esperança pelo noivo, é a igreja que vai passar por grandes lutas, por grandes dificuldades, mas não se afastará dele. Porque ela vai aguentar, porque ela vai suportar a tribulação, as angústias, as tristezas, as perseguições, porque ela vai suportar. Diga, porque vai ter azeite. Eu quero azeite. Eu quero fogo. Que fogo? Eu não quero somente o fogo para os dons espirituais, eu não quero somente o fogo para manter a minha fé, mas eu quero o fogo para manter o meu amor por Jesus Cristo. Porque nada sustenta mais a vida de um cristão do que o amor por Jesus Cristo. Concorda comigo ou discorda? Pergunto, como anda o seu amor por Ele? Eu gostaria que você desse uma resposta a essa pergunta para Ele. Como está o seu amor por Ele? Tony, qual a aplicação de tudo isso que você está falando para nós? Vou te dizer. Jesus é de onde vem todas as suas escolhas. Olha bem para mim. Tudo que você faz vem dele. Se não vem dele, não faça. Porque se ele não é a origem do que você está querendo fazer, o que você está querendo fazer não presta. Ele mantém você em tudo que você está fazendo. Ele te sustenta, ele te aprova, ele te dá recursos, continue fazendo. Ele tirou a mão, mude o que você está fazendo. Mude a forma de fazer as coisas, se você não tem a mão do Senhor com você. O que você está fazendo, está convergindo para Ele, está te aproximando dEle, está glorificando a Ele, continue, se não pare. Porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Teu casamento é assim? Tua profissão é assim? Teu trabalho é assim? Teu dia é assim? Quando você começa o dia, você começa lembrando dele, você lembra dele o dia inteiro para que ele te sustente, te conduza naquele dia. Você lembra dele quando vai dormir para pensar assim, Senhor, eu te glorifiquei hoje. Precisa ser assim a vida da igreja. Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite. Jesus o tempo inteiro, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos dizer de novo, dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Eu não sei não sei o tamanho do efeito que essa palavra vai produzir em você, porque isso é papel do Espírito Santo. Mas eu queria te pedir para abrir o coração, porque esta palavra pode mudar definitivamente o rumo da sua vida. Definitivamente. Essa não é uma palavra para massagear o seu coração. É uma palavra para te trazer de volta para o teu devido lugar. Porque quando você estiver no seu devido lugar, não é só o seu coração que vai ser massageado, não, é você todo. Porque em Cristo há descanso. Vamos ficar de pé? Obrigado, Jesus. Você pode adorá-lo? Por favor, adore ao Senhor. Diante de tudo que conversamos aqui, adore ao Senhor. Irmãos queridos, você pode responder agora ao Senhor de uma maneira muito prática, olhando para a sua vida e dizendo para Jesus assim, que você escolhe fazer dele o centro da sua vida, que você vai pegar todas as áreas da sua vida e vai fazer uma análise. Jesus, você foi a origem disso, você está envolvido nisso, é para o Senhor que isso me leva. Você pode dar essa resposta ao Senhor? Por favor, aproveita essa noite,
Aproveita essa noite para repensar tudo na sua vida, para repensar a maneira como você é marido, como você é esposa, como você é filho, como você trabalha, para repensar toda a sua vida cristã, para repensar o jeito que você cultua. Presta atenção. Jesus quer estar no lugar dele dentro de você, para que você esteja no lugar devido. Você pode agora dizer: Senhor, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar de centro, de rei, de soberano, de o máximo, de o sobreexcelente, de primeiro, de último, de meio. Toma o teu lugar, Senhor. Esta oração que eu queria sugerir para você nessa hora. Jesus, eu te trago para o controle da minha mente, o controle do meu coração, o controle da minha casa, o controle da minha história. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno.